amigos da TV 3 de Outubro. Eu me chamo Newton de Souza Lima e hoje iremos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 24, que é não pôr a candeia sobre o alqueire. Porque Jesus falava sobre parábolas. Bom, primeiramente deveremos entender o que é parábola. Jesus Cristo falava em parábolas naquela época porque era uma maneira, a linguagem simples do povo entender. Tá? Ele pegava um exemplo, pegava uma história e falava através da parábola para os seus ouvintes. Tá? Outra coisa que deveremos entender primeiramente é o que significa candeia. Candeia naquela época é uma espécie de luminária, uma lamparina. O alqueire a qual Jesus se refere seria um móvel onde que essa lamparina ou essa luz ficaria escondida, tá? E o candeeiro que eles falam é justamente o contrário. É uma parte de um móvel onde que se coloca a lamparina para que a pessoa que entrasse à casa visse a luz, se sentisse num ambiente de luz, tá? Eu vou ler aqui do Evangelho, eu vou ler o item 1, 2 e 3. Tá? O primeiro item, que diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, no contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Item 2. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre um candeeiro, a fim de que os que entram vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de parecer publicamente. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 17. Item 3. Aproximando-se, disseram-lhes os discípulos: por que falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem o mesmo, que se tem, será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvistes com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhais com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou-se pesado e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Isso está em Mateus capítulo 3, versículos de 10 a 15. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Ele quis dizer que ele faz uma analogia referente à candeia, referente ao conhecimento. Tá? O que ele diz para os apóstolos? Que eles compreendiam o significado do reino dos céus. Ou seja, eles aprenderam com Jesus, eles tinham certo conhecimento e deveriam passar esse conhecimento adiante. Tá? Então, a parábola da candeia sobre o alqueire é sobre o conhecimento. Conhecimento esse que o ser humano adquiriu durante a sua evolução. Conhecimento esse que não deve ficar só para eles. Eles deveriam passar isso para frente. Muitos não os fazem. E os poucos que fazem de maneira errada, errônea. Né? Os discípulos da época de Jesus, podemos dizer que somos nós os espíritas. Tá? Temos o conhecimento e na casa espírita ela tenta passar esse conhecimento adiante. A maioria das pessoas
absorvem esse conhecimento. Em vez de tentar passar para frente, acaba ficando para si mesmo. Então, a candeia é o conhecimento, é a luz espiritual. A gente não deveria pegar esse conhecimento e deixar só para a gente. A gente tem que passar esse conhecimento adiante. Como discípulos de Jesus passou adiante. Eles sofreram com a perda do seu mestre. Eles acabaram se perdendo momentaneamente, mas aquela semente que ficou de Jesus, eles acabaram passando para frente, acabaram levando adiante, entendeu? Então eu acho que o nosso conhecimento que nós temos da doutrina, que os Espíritos passaram para a gente deveria levar isso adiante, a gente deveria, com o maior número de pessoas possíveis, para que todos possam compreender e entender os desígnios de Deus. Que a nossa candeia não seja colocada sobre o nosso alqueire, sobre a nossa ignorância, sobre o nosso véu da nossa ignorância terrestre. Deveríamos passar isso adiante. Vamos passar isso adiante. Ficamos ficar perturbados, vamos momentaneamente ficar sem alicerce, mas deveríamos passar isso para frente. Eu recomendo a todos que leiam o capítulo 24 na íntegra. É um capítulo assim surpreendente que vai esclarecer ainda mais o nosso conhecimento. Tem uma passagem também no livro Fonte Viva que se chama Candeia Viva, onde Emmanuel, através de Chico Xavier, ele fala que todo o nosso conhecimento deve ser transmitido para as pessoas, para que a gente não fica na ignorância das trevas, né? Seria prudente também a gente ler esse capítulo do livro Fonte Viva, né? Um capítulo muito esclarecedor também, tá? É isso, que todos possam ter aprendido um pouquinho com essa explanação sobre a candeia. Que todos fiquem na paz do Mestre Jesus.